Então, Piaba, Edson Piaba, me conta aí um pouco da. Você é funcionário da prefeitura de qual município? Eu represento no comitê a prefeitura do município de Sanharó, aqui em Pernambuco. E Como é, como é que é presidente o do nome? Comitê de Bacia do Rio Pujuca e coordenador do Fórum Pernambucano de Comitê de Bacia. Muito bem. Quer dizer, como é que é o nome do município mesmo que eu não... Sanharó. Sanharó? Sanharó, é. Vem do Interessante. tupi abelha. O nome de uma abelha, Sanharó. Diz uma coisa, e qual é a população de Sanharó? 23 mil habitantes. É uma cidadezinha pequena, né? É pequena. Aham. Fica a 200 quilômetros de Recife. Já fica no agreste de Pernambuco. Caramba. Piaba, diz uma coisa, como é que você se envolveu aí com essa coisa de gestão de recursos hídricos? Qual foi o primeiro rio que você passou a cuidar? Como é que foi isso? Conta pra gente aí. É. Pelo nome já dá até para ver, né? Piaba. Um Piaba, peixinho. eu muito pequeno, eu já nadava muito nas águas do Rio Pujuca e comecei muito cedo. Desde que se formou essa lei da água lá na Constituição, eu já batalhava aqui, fui vereador pela Câmara Municipal. Depois continuei com a prefeitura e estou até hoje nessa militância. Foi meio ambiente, eu estou de lado para ajudar, principalmente recursos hídricos. Quando é que se constituiu o comitê do Rio Pujuca, né? É Rio Pujuca que você atua. O Rio Pujuca, a gente é de 92. De 92. 92, Uhum. Vai fazer 20 anos já, né? É. E dos instrumentos de gestão, quais já estão implantados pelo comitê? Olha, a gente, dentro de Pernambuco, eu acho que é o comitê que está mais à frente nos trabalhos de gestão dos instrumentos. Sim. Mas implantação mesmo, tu sabe que é difícil. A gente homologa, trabalha, faz, mas na hora da implantação fica difícil. Outorga mesmo, a gente já fez várias oficinas, tá certo? Para que isso venha acontecer. Para o lançamento de efluentes, já fizemos também. Praticamente quase todos os instrumentos a gente já andou fazendo o primeiro trabalho que deve ser feito. Agora, até empregar esses trabalhos dos instrumentos não é tão fácil, porque depende muito de recursos. E a gente tem a PAC, que tem dado, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, que tem um bom ajuda nesse sentido. Mas agora parou de tudo, né? Nesse momento dessa pandemia. Uhum. Quantos membros tem o comitê de Pojuca? 30 membros. Nós já fomos 112. É mesmo? Mas quanto maior, mais ausência tem. E a gente foi ajustando ao longo do tempo. Hoje a gente tem 112. Ou tem 30. 10 de cada segmento. 10 da sociedade civil, 10 de poder público e 10 de usuários, é isso? Não. Ficou 12, 12 e 6. Quem é que está com menos aí? Quem está com menos aqui é a sociedade civil. E sociedade civil, muitas vezes, com usuários, você sabe que não pode mexer em usuários. E é exatamente a deficiência nossa aqui em Pernambuco, é conseguir usuários para estar dentro do comitê. Aí tem sociedade civil que quer entrar, mas pelas vagas só tem que ficar assim. Hoje mesmo a gente está com 4 vagas para usuários que não foi completada. E as empresas que a gente procura não quer participarem. É muito difícil fazer esse trabalho exatamente por isso. E aí, saindo do Comitê Pojuca, vamos aí para o Fórum Pernambucano de Comitês de Bacias. Como é que você se envolveu com o fórum e tal? Como é que... aliás, voltando um pouquinho, você ficou na coordenação do Rio Pojuca, do Comitê do Pojuca, por quanto tempo? Como é?
Você foi coordenador ou presidente, não sei como é que você chama aí, do comitê do Pojuca? Do Rio Pojuca? Rapaz, eu já estou sendo presidente pela segunda vez. Uhum. Mas quando saio de presidente, vou para secretário, vou para vice-presidente, é como se eu sustentasse. Se alguém fraquejar, eu estou para dar o apoio. Tá certo? Porque não é fácil. Querer essa responsabilidade. Sim, fala. Voltando aqui para o território, qual a extensão do Rio Pojuca? Tem 320 quilômetros. 320 quilômetros? Nasce aqui em Arco Verde, já na entrada do sertão pernambucano, e vai desaguar lá em Recife. Interessante. Bom, aí agora, e o seu envolvimento com o Fórum Pernambucano de Comitê de Bacias? Como é que se deu? Bom, esse envolvimento foi, eu acho, presencial. Diante das reuniões de comitê, eu sempre fui mostrando a minha maneira de pensar e o apoio e o trabalho que presto ao comitê. Porque eu sou aquele que sou presidente, mas eu dou mais ênfase à sociedade civil, que é aqueles que estão lá na ponta e que geralmente é quem faz as coisas. Eu não tenho esse negócio de puxar para o meu poder público, não. Eu vejo geral, o comitê. Eu acho que o importante não é questão de gênero, tem que ter homem, tem que ter mulher, não tem que ter nada, tem que ter alguém que queira trabalhar, independente que seja uma mulher. Então, nesse sentido, eu fui me aproximando e terminei chegando à coordenação do Fórum Pernambucano. E tem um bom relacionamento com a PAC, com a Secretaria de Recursos Hídricos. Graças a Deus, o meu relacionamento é muito bom, muito, muito mesmo, com o pessoal todinho. Diz uma coisa, de quando você começou até agora, que mudanças, que contribuições efetivas você pode apontar que conseguiram realizar? No início, era tão difícil que o Estado que era que fazia, não, vocês que se viram e se organizam, o Estado não tem nada a ver. Isso lá para 92, 93. Foi quando a gente mobilizou e teve aquela multidão de números de membros do comitê. Hoje as coisas já mudou totalmente, quer dizer, de uns 10 anos para cá, o Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, hoje a PAC, tem se aproximado muito. Esse Procomitês também, eu acredito que está dando uma melhorada nesse apoio aos comitês, mas ainda falta muito, muito mesmo, porque a gente precisa fazer uma visita a determinado município, resolver um problema da bacia. Aí o que acontece? Tem que solicitar a PAC, que ela é regida pelo sistema do Estado. Para você pegar um carro para ir fazer um trabalho desse, tem que se programar, quando chega na hora, diz, o carro não pode sair, foi para outro canto, e essa confusão. Eu achava que o Procomitê não, o recurso está lá, o comitê precisava fazer uma visita a determinada região para resolver um problema, só era solicitar, se tinha dinheiro, resolvia. Mas, infelizmente, está mais ou menos do mesmo jeito que antes. Só melhorou na parte para uma reunião, alimentação, essas coisas, mas ainda está muito amarrado esse dinheiro do Procomitê. Sim. É interessante o seguinte, que eu ia perguntar para você o seguinte, o Pernambuco tem quantas regiões hidrográficas? Tem quantos comitês de bacias hidrográficas? São 7. São 7? 7 comitês de bacias hidrográficas. Uhum. E o plano mesmo de recursos hídricos só tem 2, no Capibaribe e no Ipujuca. O resto está trabalhando agora para que faça seus planos. Uhum. Já temos bem adiantado. Uhum. E a cobrança já foi instituída? Já fizemos todo o trabalho de cobranças, as oficinas, tudinho, mas, infelizmente, um rio intermitente tem cobrança. Quando tem água, tu sabe da dificuldade. Imagine sem ter água durante o tempo todo. Uhum. Qual é a lei de recursos hídricos do Estado de Pernambuco? De cabeça agora é 12 mil e pouquinho, não sei. Tá. Sei, uhum. Mas que está bem atualizada. Tá bem com certeza. Eu tenho
bem assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, representando os comitês, e que a gente está sempre nessa discussão de proteção dos recursos hídricos. O seu comitê tem um site, as pessoas têm acesso a informações, a sociedade em geral tem acesso a informações no site? Nós temos o e-mail do comitê, que fica praticamente dentro dos membros do comitê. Tem o Zap, para estar em contato mais direto, mas a dificuldade é muito grande de alguém de fora penetrar nesse site ou nesse coisa. Tu sabe muito bem. Mas tem um site? Tem um site, tem sim. Comitê Deixa eu ver aqui na agenda, porque... Não. Depois a gente coloca aqui. Tá certo? É o dado do comitê, o site do comitê, que é muito pouco usado. Hoje, com a facilidade do Zap, do coisa, é o que a gente mais usa. E o e-mail. É o que mais usa aqui. Nós tínhamos, divulgávamos mensalmente um jornal do comitê. Mas, de um ano para cá, quer dizer, a gente fez isso durante mais de 5 anos. Sim. Aí saiu a diretoria que fazia esse trabalho, a diretoria não, a pessoa, e os outros que entraram, eu particularmente eu não sei mexer nisso, mas a gente fazia todo bimestral, tudo que acontece na Banca de Ipujuca. Até para mandar alguma notícia, a gente pedia que os membros mandassem e não mandam. De jeito nenhum. Eu ficava feito uma porta. O uso das mídias sociais aí, como o Facebook, Instagram, até o YouTube, vocês têm alguma coisa nesse sentido? Tal? Porque não a sociedade precisa conhecer isso, né? E é um meio muito bom, tá certo? A PAC vem trabalhando a tempo, até eu critico que eles querem fazer uma coisa muito profissional. A gente não tem que ter profissionalismo. Se tiver o básico para informar, já está bom demais. Agora, isso faz muito tempo que eu vou fazendo e até agora não apareceu nada que desse essa ajuda para a gente. Tá certo? Não, então, interessante o seguinte. Eu entrevistei o Anselmo, o presidente do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas. E eu fiz essa mesma pergunta para ele, né? E perguntei se o Fórum Baiano tinha uma fanpage, né? Porque todo mundo fala que os comitês de bacias hidrográficas não têm acesso aos meios de comunicação, fica dependendo do Estado e tal. Eu perguntei se tinha uma fanpage, ele falou que não tinha. Eu falei, como é que um comitê pode se comunicar com a sociedade se não usa os recursos, né? Então, eu me comprometi a fazer com ele, para mostrar aqui como é que era feito, como é que é simples fazer, uma fanpage para um fórum, por exemplo, o Fórum Pernambucano. O Fórum Pernambucano tem uma fanpage, não? Não, não tem. Então, essa entrevista aqui, ela vai ficar gravada no YouTube. Ela depois podia ser jogada lá na fanpage do Fórum Pernambucano. Então, a gente começa... Na realidade, o que me trouxe esse envolvimento mais preciso, mais incisivo, foi aí o isolamento social, né? Então, com base no isolamento social, a gente começou a buscar como fazer, né? Então, aí a gente foi chegando. É um caminho, depois que você passa por ele, fica fácil, mas bastante, com muitos pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, eu estava aqui angustiado que o Piaba não entrava. Eu falei, meu Deus do céu! Então, isso tudo vai gerando uma situação, né, mas eu vou persistir, não vou desistir. Então, mas a gente precisa se valer dessas lógicas, né? Você, como meu parceiro lá nas reuniões do colegiado coordenador do Fórum Nacional e do Fórum Nacional, você vê lá quanto eu luto para que a gente faça as transmissões ao vivo, né, dos nossos eventos, e para que a sociedade se aproprie disso. Porque não só tem nós que gosta e quer cuidar de águas, né? Eu vejo o seu empenho também, isso já até diretamente lá dos fóruns,
E é muito bom ter uma pessoa como vocês, com esse pensamento aberto dessas mídias todas, que são muito importantes para divulgar. Porque os comitês ainda estão muito lá atrás. Não tem como ser divulgado exatamente por falta dessa mídia que você está falando. E você faz tudo isso. É importante ter uma pessoa que entende disso aí, que a gente tem que ser bem prático. Eu não vou dizer que vou fazer uma coisa, porque eu não. Você viu a dificuldade para a gente entrar aqui. Mas eu sei que isso é muito importante. Se nós tivéssemos algum apoio para fazer esse trabalho, a Vanpage, até o ano passado a gente tinha. Aí o secretário que saiu, deletou tudo quando saiu e não deu continuidade esse agora. Apesar de ser uma pessoa que também entende de coisas dos trabalhos, também é uma pessoa muito ocupada, conta também, tá certo? Para a pessoa se dedicar a esses trabalhos dentro do comitê. Mas é importante esse trabalho todo que você citou. Nessa linha digamos assim, do digital, essas palavrinhas que estão rodando aí embaixo são fundamentais. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Então, a gente precisa, literalmente, começar a se valer disso, porque na hora que se compartilha, a gente ganha dimensão. Né? Então, vamos ser mais conhecidos. Né? Então, é fundamental que isso aconteça. Né? Mas me fala mais aí sobre quais são as novas. O teu mandato na coordenação do Fórum Pernambucano vai até quando? Vai até 2021. Até o ano que vem. Tá, 2021. Até o ano que vem. Uhum. Esse ano nós não vamos nos encontrar no INCOB, né? Porque o coronavírus. Há coronavírus. Estou começando a escrever no meu blog aqui. Fui buscar a corona ou o coronavírus. E aí descobri que é a coronavírus. A coronavírus está nos impedindo aí de encontros, né? Então, mas como é que você está vendo isso? Como é que você viu isso? Então... Rapaz, isso não precisa nem falar da importância de você ficar em casa, tá certo? E usar máscara e lavar a mão. Eu acho que isso é as duas coisas importantes que tem que ser feito. Porque está um absurdo. Você está vendo a situação aqui de Pernambuco. Pernambuco já é o terceiro estado com o maior número de mortes. Já passou até a China, tá certo? O Brasil, né? Tá certo? Então fica muito difícil da gente pensar no futuro. Isso pode acabar daqui a 2 meses ou pode continuar daqui a 6. É uma coisa, é uma interrogação. Aí vai ficar difícil. Vocês estão fazendo reuniões virtuais também? Como é? Vocês estão fazendo reuniões virtuais? Não. Não conheço aqui em Pernambuco nenhum comitê que faça. A gente está sempre se correspondendo, passando links, informação com o WhatsApp. É o que mais funciona aqui. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro saiu a publicação hoje no Diário Oficial do Estado, normatizando e validando as reuniões virtuais. Então, depois eu posso compartilhar isso para vocês aí. Mas, então, e os nossos comitês aqui estão fazendo reuniões virtuais. A gente continua fazendo reuniões virtuais. Quer dizer, aliás, a diretoria do Comitê Guandu, que eu sou diretor, tem feito inúmeras reuniões. Ontem mesmo nós tivemos uma, e hoje, por exemplo, vai ter uma reunião do Fórum Fluminense do Comitê de Bacias, usando esse canal virtual, né? E aí, para isso, tem muita gente que tem dificuldade, mas tem aí o jits.org, que é uma plataforma, né, para reuniões. Ele possibilita até 200 pessoas participarem, é gratuito. Ele é de código livre, né, código aberto.
Aí tem a gente aqui no Rio, as reuniões feitas pela nossa delegatária, que é a GEVAP, ela está usando o Google Meet, né? E tem também aí o Zoom, né? O Zoom e o Google Meet. O Zoom é uma plataforma que lhe permite comunicar até 100 pessoas, mas ele dá só 40 minutos no gratuito. E aí, quando você paga lá, mas também não é muito caro, é uma coisa de. Não chega a R$ 50. Aí você pode fazer até para 200 pessoas e em tempo ilimitado. Então, isso tem acontecido muito e acho que é fundamental a gente manter essa chama aí das pessoas unidas e discutindo, né? Até porque as nossas paixões nos nossos rios, em muitos casos, vão estar também se contaminando com o Covid-19, né? Com a Covid-19. Você vê a importância de uma agência dentro do comitê, tá certo? A gente não tem muito o que falar da APAC, mas a APAC não é a agência só do comitê, são de todos os comitês e ainda de apoio da gestão do Estado. Então, a gente fica mitigando o que a gente pode. É difícil. Se tivesse mais gente, com certeza, esses meios ficaria mais perto para que isso resolvesse. Aí se faz para um comitê. Oi? O que quer dizer a PAC? Qual é o que essa sigla quer dizer, a PAC? Agência Pernambucana de Águas e Clima. Ah, sim, a PAC. Tá certo? E é quem serve como agência para os nossos comitês. Não tem nenhum comitê aqui que tenha a sua agência. Então fica difícil. A gente, tudo depende da PAC. O mínimo que possa ajudar o comitê tem que ser solicitado à PAC. Com essa certa dificuldade de tempo que você não pode precisar se você for uma coisa meio imediata. Aí, a PAC é um organismo governamental ou é uma delegatária? Como é que é? Não, ela é governamental. Tá certo? Faz parte da organização do governo e está vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos. Tá. Aí ela funciona exatamente como agência dos comitês também. Ela funciona como agência de bacia, né? É fiscalizatória também, negócio de tudo sobre água é com ela, né? Aí fica, no momento agora, o número de funcionários é muito pequeno. Muitos que técnicos saíram para outros trabalhos e foi só defasando. Aí fica cada vez mais difícil o trabalho da PAC. Por mão de obra deficitária também. E como é que é a participação dos municípios aí, da representação municipais nos comitês? Como é que você vê isso? Na realidade, eu não vejo essas participações. Você manda o representante, acha que já fez um favor. O representante da prefeitura tal é fulano. Então, esse fulano, muitas vezes, não tem nem acesso de retorno para chegar onde está o prefeito, sentar e dizer, assisti uma reunião do comitê tal e foi discutido isso e isso. Quer dizer, ele vai e fica para ele e ali geralmente morre. Tá certo? É muito difícil. A gente que milita nessa frente, a gente sabe o quão difícil, inclusive, lidar com alguns termos, né? A montante, a jusante, Q710, Q95, e você vai, com essa quantidade enorme de termos, as pessoas se sentem até limitadas, né? De dizer como é que eu participo disso, né? Então, bacia hidrográfica, o conceito de bacia hidrográfica ainda não está bem consolidado, né? As pessoas não têm essa noção e ficam pensando no meu município, mas às vezes o município dele envolve 2, 3 outros municípios, né? A bacia outras bacias também. Outras bacias. Então, essa divisão as pessoas ainda não entendem, né? Então, a gente precisa
massificar esse entendimento de que é uma bacia hidrográfica, né, para que as pessoas consigam ir percebendo a importância desse ponto, né, de concentração de águas. E dizer uma coisa, e o Ministério Público, vocês têm tido aí uma boa relação com o Ministério Público? Como é que você vê isso? Na realidade, como essa região nossa não tem muitos conflitos, raramente a gente usa o Ministério Público, raramente. E não conheço nenhum comitê que faça parte, tá certo? Eu acredito até se for solicitado, ele chegue, mas é totalmente ausente dos comitês aqui. Não, mas na realidade, a bem da verdade, o Ministério Público não deve fazer parte, não deve mesmo fazer parte dos comitês. Mas ele é um organismo interessante para aquilo que os comitês têm como definição de resoluções e tal, né? Então, para que se aplique as resoluções elaboradas pelos comitês, o Ministério Público é muito interessante, acho que vai ser um casamento aí que dá muito certo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo essa possibilidade. Eu até convidei ontem o promotor de justiça, Zé Alexandre Maximino, para vir aqui também dar uma entrevista para a gente, para mostrar o quanto que é importante essa ligação de comitês de bacia hidrográfica com o Ministério Público. Eu fiz, na inauguração desse canal, que é o Eu Cuido de Rios, eu fiz lá uma apresentação básica, né, de o que é essa questão da gestão hídrica e tal, e eu falo do sistema de gestão, e aí comento lá como é que comento lá como é que se caracteriza um comitê de bacia, que não é um órgão, não é uma ONG, né? Não é um organismo de governo, é um organismo de Estado. Portanto, ele tem uma figura... Termina sendo tudo isso junto. Termina sendo tudo isso junto, o comitê. Não está parado. Mas, globalmente, termina sendo tudo. As pessoas pensam isso, mas a gente acabou agora, aqui no Comitê Guandu, de receber o diagnóstico de um plano de comunicação do comitê. E esse diagnóstico apontando exatamente a importância da gente ter tudo bem definido, sabe? O papel de cada um no processo, no sistema, para que esse papel seja potencializado nas suas execuções de forma a fortalecer o todo, né? Fortalecer todo o sistema. Então, quando a gente tem essas situações dúbias, a gente entra numa coisa que é uma identidade indefinida, né? E o nosso mestre, que fez aniversário ontem, Arivaldo Miranda, ele fala exatamente, a gente precisa trabalhar essa questão da identidade dos comitês. Né? Como é que o comitê se vê? É importante. Eu concordo plenamente, para que a gente possa se apoderar daquilo que é nosso, tá certo? Sim. Mas só em você se dedicar totalmente ao comitê, você já sente um certo empoderamento. Eu acho que o importante disso tudo aí é exatamente a gente, desse empoderamento, poder contribuir e divulgar tudo isso que a gente está falando. Eu, quando assisto uma reunião do conselho, ou mesmo faço do comitê, eu faço questão de ir para a rádio, no outro dia, aqui na cidade vizinha, e comentar o que a gente discutiu, que serve para todos, não é só para o interno. Então, a gente tem que divulgar essas coisas. Aí vai depender muito de cada membro de comitê, essa disseminação do nome do comitê. Você assistir a reunião, seja lá onde for, e ficar para você, vai morrer com você aquilo ali. Então, talvez eu me identifique um pouco com o todo dos comitês de Pernambuco, é exatamente que eu tento fazer movimentar e ajudar em tudo quanto é canto. Eu vou para a reunião de um comitê fora, aqui da minha área,
para dar um apoio. Hoje a gente está muito envolvido com o comitê do Pajeú, que está até sem diretoria. Mas eu, como coordenador, já estou arquitetando uma reunião com a PAC, que estava um certo clima tenso, por causa exatamente do plano de bacia deles. Então, essas coisas que a gente tem que fazer, mobilizar para que a sociedade tome conhecimento do trabalho feito dos membros dos comitês, independente que seja presidente, vice, secretário, qualquer membro. O importante é divulgar. Piaba, eu gostei muito dessa prática que você tem aí de ir para a rádio falar das suas experiências. Aí eu gostaria de te propor que, quando você for para a próxima vez, você me dá um toque para a gente fazer uma live dessa, porque você não vai só estar falando para aonde a áreazinha da cidade, da sua cidade, como também para todos aqueles que estiverem nos assistindo, e vai ficar gravado aí para frente essa experiência. Eu achei interessante, gostei disso. Eu acho que eu vou até já vou antecipado, já pensei aqui no Senise, lá de Minas Gerais, eu vou até propor uma coisa para ele nesse sentido, mas gostei disso, dessa divulgação, acho que é interessante a gente trabalhar isso. E fica aí a dica, a próxima vez que tu for falar numa rádio, para a gente fazer uma live dessa aí. Tá bom. Eu só tenho a agradecer a você também, Nelson. Você sabe muito bem do corre-corre da gente, e que muitas vezes é quase isoladamente, mas esse trabalho que você vem fazendo ao longo do tempo, a nível nacional, não é só local, é importantíssimo para essa divulgação. Se tivéssemos, eu, por exemplo, um pouco do conhecimento de mídia que você tem, ficaria muito mais fácil de expandir. Mas cada um tem melhor, desde que contribua. Isso é que é importante. O importante... Com certeza, na próxima vez eu dou um toque para a gente fazer essa... O importante é querer aprender. Eu acho que se a gente... Exatamente. A gente não nasceu sabendo tudo, né? Se você tiver vontade de aprender, a gente vai se preparar para isso, tá vendo? Então, aliás, hoje eu mudei o meu perfil no Instagram e botei assim: eu cuido de rios e ajudo a outras pessoas a cuidarem também. Então, mudei hoje. Então, a ideia é exatamente a gente trabalhar essa lógica que eu estou falando aqui, né, de ampliar essa atuação, porque a gente vê que os nossos rios é como se fossem nossas veias e artérias, né? Elas precisam fazer fluir um sangue de qualidade, porque senão o corpo morre, né? Você fala o nosso rio aí que tem sempre água, imagina o nosso rio aqui que é sempre seco. Mas, graças a Deus, principalmente aqui dentro de Pernambuco, a grande maioria dos açudes estão tudo cheio. O principal açude da minha região de abastecimento público está apenas com 15% de água, tá certo? Enquanto a região todinha está transbordando, o principal lugar está quase seco. Mas as águas ao redor dão muito bem para suprir as necessidades da nossa região. Então, olha só que coisa interessante. Eu entrevistei, a minha entrevista anterior à sua foi do Zé Carlos lá de Santa Catarina. E ele nos fez uma apresentação de inúmeros rios, mostrando com imagens, está lá gravado no canal, as várias imagens hoje de vários rios lá de Santa Catarina. Cerca de 20 cidades em crise hídrica. Então, uma coisa bastante complexa, né? Então, o Nordeste, que se falava que era muito seco, né? Era muito seco, uma situação bastante crítica, né? E a gente precisa tratar disso, né? É verdade, aquela região ali que a gente sempre vê e pensa que tem muita água, está nessa situação. Enquanto a gente aqui está transbordando.
Então, é a natureza. É cada um se adequar à realidade do tempo. A gente já acostumou com isso. A natureza e o que nós, seres humanos, conseguimos fazer para que haja um melhor aproveitamento, uma menor crise possível, né? Exatamente. Porque vai depender do raciocínio para esse consumo sustentável, né? Isso é que é importante. Eu vou incluir uma outra pergunta aqui interessante. Quais são as suas expectativas no curto prazo, quer dizer, nos próximos 2 anos, nos próximos 5, no médio prazo, nos próximos 10 anos? Como é que você consegue, assim, meio que fazer um cenário de expectativa que você tem aí na gestão hídrica no nosso país? Olha, a dificuldade é grande, principalmente aqui nessa região, como a gente está vendo da região do sertão pernambucano e do Nordeste inteiro. Que em determinado momento a gente vê aí para o Sul, Sudeste também essa mesma situação. E até pior, porque não são acostumados feito a gente a ter essa seca. Mas eu acho que diante desse envolvimento, desse grupo que faz a nível nacional, do Fórum Nacional, dos comitês, eu acho que vai essa consciência aos poucos, eu acredito, eu sou otimista, que venha melhorar gradativamente, só depende da gente. Está insistindo, está batalhando, que a gente vê que muitas vezes o governo federal, ao invés de ajudar, está querendo derrubar, mas a gente é sempre persistente em divulgar e participar, e eu acho que pode melhorar bastante isso aí. Só depende mesmo dessa insistência nossa e confiança, para que nós tenhamos um dia melhor em meio ambiente, principalmente nesse desmatamento famigerado que a gente está sentindo, que contribui muito para a escassez d'água. É só a gente ver se consegue balancear essas coisas aí. Tá certo? Muito bem. Eu tô muito confiante e eu peço que você depois entre lá no canal do YouTube, Eu Cuido de Rios, e vai lá, tem lá um curtito, curte, e depois tem um sininho lá, você dá um clique no sininho, pode botar lá para você ir recebendo aqui as notificações dessas publicações. Tão logo a gente termina aqui, eu entro numa fase de edição, que eu geralmente corto aqui o tempo que a gente ficou te esperando, você entrar aí, eu fiquei aqui no ar, né? Então isso não interessa, a gente corta, faz aí umas edições e tal, e sobe isso, vai ficar registrado lá para sempre. E aí, depois desse trabalho, a gente começa uma divulgação de pegar o link e aí distribuir aí pelo WhatsApp, mas também subir aqui para a nossa fanpage no Facebook, né? E aí, para ampliar aí as visualizações. Essa é a ideia da gente fazer com que a sociedade conheça mais sobre isso, né? E aí, muito bem. Você pode fazer as suas considerações finais. Bom, eu só tenho que agradecer a você mais uma vez por esse trabalho tão importante em prol de nossas águas e do meio ambiente em geral, porque isso abrange tudo, e dizer, principalmente a membros, que a gente vê isso dentro do próprio Fórum Nacional, a participação de cada um. Saber divulgar e expandir mais, para ajudar e participar e entrar em contato com você para que possa divulgar isso aí. Tá certo? Só tem que agradecer. Você tem um trabalho joia. Tá bom? Então, Piaba, fica aqui também a abertura para que você, se tendo alguém aí querendo conversar com a gente sobre esse tema, esse é o tema que eu escolhi e desde 2009 eu venho atuando efetivamente nisso. Então, e agora aqui
no meio digital, né? Então, eu quero te agradecer muito. Você é uma pessoa muito querida no nosso meio. As Obrigado. pessoas, quando eu falei assim, vou entrevistar o Piaba, aí as pessoas, pô, estou esperando o Piabita, estou esperando o Piabita. E interessante que aconteceu Não ontem. esquecer nunca desse Piabita, viu? Mas foi muito bom. Então a gente vai avançando aqui. Meu muito obrigado, minhas reverências à sua participação e vamos juntos aí curtir e compartilhar. Um forte Tá bom, abraço. obrigado, cara. Até lá. Um Até a bom dia para próxima. você e todos. Tá bom. Tá.